Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos chama ao exame sincero de nossas consciências. Como será que nós temos reagido quando o medo bate à nossa porta e o futuro se torna incerto? Será que nós confiamos verdadeiramente no Senhor? Ou será que apenas usamos palavras piedosas para esconder nossas inseguranças? A palavra de hoje não é apenas para ser lida ou ouvida, meus irmãos, mas para ser acolhida com o coração aberto. Permaneçam até o final deste vídeo, pois o Senhor deseja falar diretamente à sua história e revelar que mesmo nas noites mais escuras de nossas vidas, Ele continua sendo o Deus conosco. Refletiremos sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos do 10 ao 14. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor disse a Acais: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acais respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em tempos de incerteza, a presença que nos sustenta. Meus irmãos, este trecho da Sagrada Escritura, extraído do livro do profeta Isaías, nós vimos que ele fala ao rei Acais num contexto de crise política e militar. Jerusalém estava ameaçada. Então Deus, por meio do profeta, oferece um sinal. Pede um sinal ao teu Deus. Acais simplesmente recusa, usando aqui de uma falsa piedade. Não tentarei o Senhor, diz ele. Na verdade, meus irmãos, Acais não está exprimindo aqui humildade, mas um medo disfarçado de religiosidade. E aí Deus toma a iniciativa. A jovem virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, Deus aponta para um sinal, mas este sinal não é um exército, nenhuma estratégia humana, mas a sua santa presença entre nós. Este sinal, meus irmãos, ele já nos foi dado e está no nosso meio, Jesus Cristo. Deus nunca se afastou de nós, mesmo em nossas infidelidades, em nossas iniquidades, mesmo em nossas inseguranças. Ele sempre vem até nós, porque Ele é o Deus conosco. Meus irmãos, nós precisamos entender que a história da nossa salvação começa com a fidelidade de Deus. Mesmo diante das nossas infidelidades, Ele é fiel. E Santo Irineu nos ajuda a compreender essa verdade ao afirmar que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Vejam, meus irmãos, em Cristo Deus se torna visível, Ele se torna próximo e também acessível para todos nós. Ele é o sinal, Ele é a certeza de que Deus entrou na nossa história concreta. Irmãos, quantos de nós vivemos hoje como Acais? Nós pedimos prudência, mas evitamos a fé. Nós falamos de maturidade, mas fugimos da confiança. Jesus Cristo, o Emanuel, nos convida a baixarmos nossas defesas do coração e também a permitirmos que Deus caminhe conosco, mesmo quando a ansiedade nos dominar. Mesmo quando a nossa esperança enfraquecer, mesmo quando o pecado parecer ser mais forte, Deus continua dizendo a mim e a você:
eu estou contigo. Vejam, a fé não elimina as crises, mas ela nos impede de enfrentá-las sozinhos, porque Deus caminha conosco. Meus irmãos, o maior sinal de Deus não é a ausência de problemas, mas a sua presença fiel no meio de todas elas. O Emanuel não é apenas um nome, é uma promessa viva de Deus. E hoje o Senhor nos chama a trocar o nosso medo pela confiança, a nossa resistência pela entrega e a nossa dúvida pela fé. Então, agora, diante dessa palavra, pergunte a si mesmo: onde será que eu tenho recusado confiar em Deus? Porque, meu irmão e minha irmã, é exatamente aí que Deus deseja nascer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.